Queridas irmãs e irmãos em Cristo, vamos neste momento nos concentrarmos nesta sessão, desligando-nos de qualquer preocupação da nossa rotina. Vamos respirar profundamente para que possamos ficar num estado de relaxamento, para que toda essa energia que circula neste ambiente, que vem dos céus para nós, possa penetrar em nosso corpo, nos auxiliando em todas as nossas necessidades, como também reforçando o nosso amor, a nossa alegria e a nossa gratidão. Gratidão, Pai, pela nossa vida, gratidão pela oportunidade de aqui estarmos em comunhão convosco, para termos reflexões a respeito da vida espiritual, da vida verdadeira, que o Senhor possa nos auxiliar, que estas lições permaneçam sempre em nossas mentes. Gratidão, Jesus, pelos teus ensinamentos. Gratidão aos nossos amigos espirituais, mentores, guardiães e aos nossos anjos da guarda. E vamos proferir a prece que Jesus nos ensinou com o nosso coração, expandindo todo o amor que tem nele, para que esta prece possa fazer uma corrente de energia positiva que vai liberar cada vez mais o amor que existe em nós e este amor se expandir para o universo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Então, hoje me foi incumbido de falar sobre o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, e falar sobre Deus. O Livro dos Espíritos, ele foi editado em 18/4/1857. É o primeiro livro da codificação espírita, escrita, codificado por Allan Kardec, e é o primeiro livro ditado diretamente pelos espíritos. Então, que ele é de perguntas e respostas, e todas as respostas foram dadas pelos espíritos. Por isso que a doutrina espírita, ela é considerada a doutrina dos espíritos, porque não foi escrita por Allan Kardec, não foi criada por Allan Kardec, né? Ela foi enviada dos céus para nós. Por isso, então, que a gente pode acreditar em tudo que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui veio do plano espiritual para nós, e hoje, graças
aos nossos amigos espirituais que já trouxeram muito mais esclarecimento, muitas coisas que neste livro está escrita, hoje a gente já tem até uma abrangência maior a respeito deles, tá? Então é bem importante. Então a primeira questão aqui é do Deus e o infinito. Que é Deus? É a primeira pergunta. E aí eu passo para vocês. O que é Deus para vocês? Vocês acreditam piamente em Deus, que existe Deus? Levanta a mãozinha. Lógico. Vocês acreditam que em todo momento da vida de vocês, vocês acreditam sempre nele? Sim. Porque às vezes a gente fala, né? Acredito em Deus, eu sei que Deus existe, mas chega em algum momento da vida a gente fica meio, né, para baixo, aí pelo menos não está conectado com ele, né? Então é importante que essa nossa crença ela seja permanente, que a gente não se desanime em nenhum momento, porque a hora que a gente desanima, a gente não está muito acreditando nele, né? E o que é esse Deus? Vocês já pararam para perguntar, para tentar definir o que é esse Deus? Como ele é? Quem ele é? Alguém já parou, refletiu a respeito? Sim? Levanta a mão que já tá bom. Bom, aí então, Allan Kardec perguntou, né, para os espíritos o que é Deus. Porque assim, quando lá nos nossos tempos antigos, lá antes, no tempo, vamos dizer, tempo de Moisés, Deus tinha uma concepção assim, muito negativa, né? Que Deus era aquele ser colérico, raivoso, que castiga, e tinha características de um chefe militar, né? Tanto é que em muitas passagens da Bíblia se fala que Deus se enraiveceu, que não gostou da criação que ele fez, por isso que mandou muitas pragas e mandou o dilúvio para acabar com tudo. Aí você fica, né? Poxa, mas se Deus é amor, como a gente entende hoje, como é que ele podia se encolerizar com a sua criatura e fazer isto? Então é por falta do entendimento do que é Deus, né? Então o que os espíritos responderam aqui para Kardec? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí tem uma nota aqui que fala: as perguntas feitas aos espíritos estão em letras... não, isso aqui é a respeito da forma como está colocado. Vocês já tiveram acesso a esse livro? Não? É bem interessante, porque são respostas curtas que deixam a gente a refletir mais a respeito delas, tá? E depois ele pergunta também, na segunda, que se deve entender por infinito, o que não tem começo e nem fim, o desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Aí depois vem o outro subtítulo, que é a provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa,
e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe, porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que nós temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria como as noções de ciência senão naqueles que teriam podido receber esse ensinamento. Poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Então, aqui a gente vamos fazer alguns comentários, porque, como ele fala, Deus, né, é a causa primeira de tudo, e na natureza, em tudo que a gente olhar e que não foi obra do homem, tem que ter um ser extremamente inteligente por trás, né? Quando eu estava chegando aqui, não sei se todo mundo reparou naquela flor vermelha que está ali fora. Até a colega falou, quem que é que falou? Nossa, eu pensei que fosse de plástico. Ela é tão linda, tá tão linda, né? E a Joeli até falou que quando bate o sol, ela fica brilhante como se tivesse purpurina. Eu falei, quem que criou isso, né? Então, a gente sabe que existe muitas pessoas que falam que não acreditam em Deus, mas é assim, porque acho que nunca parou para refletir nessas questões, né? Porque como que, infelizmente também na ciência, muitos cientistas falam a obra do caos, do acaso, mas que caos inteligente é esse, né? É só olhar para o céu, para o infinito, para as estrelas, como que tudo, né? O nosso mundo que a gente sabe, vocês viram os turistas que foram para lá, ficaram 3 dias rodando em torno da Terra e vendo aquele globo imenso parado naquele tempo, naquele espaço ali, sem cair, sem acontecer nada, né? Por que tudo isso? Quem que criou tudo isso? Então, só perguntar essas coisas que com certeza eles não vão saber responder, né? E então, como eu estava falando aqui que o Deus antigo era aquele colérico e tudo, aí Jesus veio e disse que para todos nós que Deus é a sabedoria, o amor e infinito. Deus é misericordioso e não tem tudo nele é perfeito, né? Porque se não fosse perfeito esse Deus que a gente concebe, com certeza teria um outro Deus por trás, né? Porque Deus, na nossa concepção e conhecimento agora, é esse ser supremo que é perfeito, né? Então, a gente tendo esse conhecimento, tudo fica mais fácil, né? Então, as coisas a gente pode assim pensar, poxa, se Deus é esse ser bondoso e maravilhoso que existe na nossa vida, eu fazendo a minha parte, eu vou estar em conexão com Ele direto, porque Jesus veio nos ensinar esse Deus amoroso, tirar aquela ideia daquele Deus que castiga, porque Ele mostrou que Deus tem as suas leis, e uma delas é a de ação e reação. Então, como Ele deu para nós, espíritos já humanos, essa lei do livre-arbítrio,
Se a gente faz alguma coisa errada, então a gente vai sofrer as consequências daquilo que a gente fez e não porque Deus está nos castigando. Outra concepção que era bastante equivocada também é de dizer que os filhos pagariam pelo erro dos pais. Também não tem nada disso, né? Cada um vai pagar aquilo que merece, aquilo que precisa, e não vai pagar uma coisa que o pai e a mãe fez. Não tem sentido isso, não tem lógica isso, né? Então, se a gente faz o bem, e como Jesus já falou, e o Espiritismo também veio corroborar com essa ideia, de que nós temos que fazer a nossa reforma íntima para que a gente possa ir melhorando. Então, continuando, então eu até peguei na internet, eu vou ler aqui, que eu achei bem interessante as duas histórias, que fala sobre a prova da existência de Deus. Isaac Newton viveu em 1642 e faleceu em 1727, físico e matemático, é considerado o pai da física clássica. Conta-se que certa vez Sir Isaac Newton pediu a um mecânico dotado de extraordinária perícia para fazer-lhe uma réplica em miniatura do nosso sistema solar, com esferas representando os planetas, conjugadas por engrenagens e correias que lhe conferissem movimento harmônico na medida em que fossem acionadas por uma pequena manivela. Mais tarde, Newton recebeu a visita de um amigo cientista que não acreditava em Deus. Sua palestra foi relatada no Minnesota Technology. Certo dia, quando Newton estava sentado em seu estúdio, lendo com seu mecanismo perto de si, numa grande mesa, entrou seu amigo incrédulo. Como cientista, reconheceu imediatamente o que tinha diante de si. Chegando-se perto, moveu vagarosamente a manivela e observou com indisfarçada admiração os corpos celestes movendo-se todos na velocidade relativa às suas órbitas. Afastando-se alguns pés, exclamou: "Oh, que coisa primordiosa! Quem fez isso?" Newton, sem levantar os olhos de seu livro, respondeu: "Ninguém." Voltando-se rapidamente para Newton, o incrédulo disse: "Evidentemente não entendeu a minha pergunta. Perguntei: quem fez isso?" Levantando seus olhos, Newton assegurou-lhe solenemente que ninguém o fizera, mas que o conjunto de materiais tão admirado assumira por acaso a forma que tinha. Mas o incrédulo, assombrado, replicou um pouco acaloradamente: "Deve pensar que sou tolo. Naturalmente foi feito por alguém. E este é um gênio, e eu gostaria de saber quem é." Pondo de lado o livro, Newton levantou-se e deitou a mão no ombro de seu amigo. "Esta coisa é somente uma imitação insignificante de um sistema mais grandioso, cujas leis conhece, e eu não o posso convencer de que este mero brinquedo não foi projetado e nem feito por alguém. No entanto, você professa crer que o grandioso original de que se copiou o desenho veio a existir sem ter sido projetado e feito por alguém. Ora, diga-me, por meio de que espécie de raciocínio chegou a tal conclusão incongruente?" Interessante, né? Eu achei bem legal essa história. Aí tem uma outra aqui que foi escrita por Meimei. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: "Por que oras com tanta fé?
Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: Grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Perguntou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: Quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para sair fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Legal, né? Então, essas histórias e muitas outras que existem aí por aí, a gente vê o quanto que realmente essa crença em Deus já é algo inato realmente ao ser humano, que como aqui o Kardec pergunta se não foi ensinada pelos homens, né, pela socialização do ser, que muitas vezes já nasce no meio de pessoas crentes e que por isso que ele crê também, mas não, porque há estudos mostrando que mesmo os nativos, né, os ditos hoje selvagens, que sei lá se é mesmo, né, eles já têm essa crença natural. Então, quem acredita em Deus já acredita de uma forma natural, porque vem do espírito essa crença, e nós, como sabemos que somos espíritos eternos e já vivenciamos muitas vidas aí no passado, a gente já vem com essa crença porque o nosso espírito já está assim, sabendo disso há milênios, né? E uma coisa que é importante que a gente saiba, que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, e muitas vezes não compreendemos quem é Deus, porque o nosso ponto ainda não chegou para isso, porque a gente hoje ainda sabe e pode acreditar em Deus pelos sinais, como eles falam aqui, né? Pelas suas criações que não foi obra do homem. Mas nós ainda não podemos entender muito bem quem é Deus devido ao nosso estado atual de evolução. Porque quanto mais formos evoluindo, mais a gente vai entender quem é esse Deus, como ele é. Uma coisa que a gente sempre lê nos livros espíritas é que os espíritos que já alcançaram uma evolução bastante alta, esses espíritos que são considerados os engenheiros siderais, que ajudam Deus na sua obra de criação, na construção de mundos, em todo o equilíbrio dos planetas, esses já conseguem ver a face de Deus. Então eles já estão num patamar que já compreendem como é Deus. Então a gente vai chegar lá também, né? Isso só depende de nós, da nossa boa vontade de ir superando as nossas dificuldades, e o importante é que a gente possa ter a boa vontade de ler, de conhecer, de refletir, porque é só através da leitura, do conhecimento, e graças a Deus o Espiritismo tem uma vasta gama de leituras, né? Hoje nós temos livros, e-books na internet, que a pessoa não pode falar que não tem tempo para ler.
Porque se ela está no trânsito, está dirigindo, ela pode colocar lá no áudio e vai ouvir alguém relatar sobre o livro, aquele que for do seu interesse. Então a gente tem todas as possibilidades de estudar essas coisas básicas para o nosso engrandecimento, para a nossa evolução. Porque é só através do estudo é que a gente pode compreender melhor as coisas, né? Por isso que muitas vezes uma situação difícil, e vamos pegar a pandemia mesmo, né? Muitas pessoas ficaram mal e desenvolveram a síndrome do pânico, a ansiedade e todas esses sintomas que a pandemia do coronavírus gerou nas pessoas. Mas outras pessoas não se abalaram. E essas pessoas que não se abalaram, com certeza, o espírito dela, né? Porque é uma coisa até que meio inconsciente isso, não é porque eu quero ficar doente que eu acabo ficando com essas ansiedades, e todas, né? Que acabou acontecendo, mas porque o espírito já pode estar mais maduro e já compreende todas essas situações. Porque quando a gente ainda não tem um espírito bastante esclarecido, é como se for tem um exemplo que a gente pode dizer assim, que quando a gente está no meio do problema, a gente não consegue visualizar o todo. Mas se a gente subir numa montanha e olhar de cima, a gente já consegue ver o todo daquele problema, daquela situação. Então é sempre assim, quando a gente tem um problema, vamos elevar o nosso espírito para cima, numa montanha imaginária, e ver de cima, que a gente vai ver que muitas vezes aquilo que a gente acha que, nossa, é algo grandioso demais, que está me perturbando demais, a gente vai ver que é pequeno, né? Porque a gente tem a tendência de achar que os nossos problemas são muito grandes, né? E muitas vezes é uma coisinha de nada, né? Mas a gente, nossa, para nós é demais. E às vezes um outro irmão está passando um problema muito maior e a gente, se não subir nessa montanha imaginária, vai achar que o nosso problema é que é sempre o maior de todos, né? E também tendo esse conhecimento dos problemas dos outros, a gente vai ver que há pessoas que sofrem muito mais que a gente, né? Então, que a gente até pode dar a mão para ela, porque muitas vezes a gente ajudando o outro, a gente vai ajudar o nosso problema a diminuir cada vez mais e nem entender como um problema. Porque na medida que nós vamos crescendo enquanto espíritos, a gente vai entendendo que as dificuldades que nós passamos em nossas vidas não são castigos, não são problemas, e sim momentos de lições importantes para o nosso engrandecimento enquanto espírito, né? Porque muitas vezes a gente vem nesta vida presente para passar essas dificuldades e nós mesmos que pedimos essas dificuldades. Então a gente, antes de vir para cá, eu estava até comentando com a minha filha em casa, que ela tem uns problemas sérios de pele, e aí eu estava falando, ela, mas só a cirurgia que vai resolver esses meus problemas, não sei o quê. Eu falei, mas você vai viver fazendo cirurgia também? Já, né? Pelo amor de Deus. Eu falei, mas se eu morrer numa dessas cirurgias, pelo menos eu vou para lá e paro de sofrer. Aí eu, nada disso. Às vezes vai para lá sofrendo mais ainda, né? E o sofrimento do lado de lá é 1000 vezes pior do que o que a gente sofre aqui. Às vezes a gente acha que aqui está sofrendo pra caramba. Deixa esse corpo, vai para lá para ver, né? Aí ela diz, mas como é que você sabe disso? Através dos espíritos que vêm nos dizer isto, né? A gente tem o trabalho aqui de sexta-feira, de atendimento aos espíritos sofredores, e o que vem de espírito dizer que o quanto ele sofreu e está sofrendo ainda no plano espiritual por não ter cumprido com a sua missão aqui,
porque muitos deserdam antes de cumprir, ou então deixa para lá, né? E vai fazer só coisa errada, aí quando chega lá a coisa pega, aí não é fácil, aí se arrepende, porque quando tá lá para voltar para cá, não tá fácil. Até eu estava falando isso para ela também. Daí eu falei, daí se você não cumpre com tudo que precisa aqui, você vai para lá, se arrepende, pede de novo para voltar para cá, e quando chega aqui, né? E para chegar aqui dá trabalho, principalmente nos dias atuais. Eu falo que a mulherada não quer mais ter filhos, né? Muitos casais aí não querem ter filhos. Então, se diz que a fila lá tá grande para reencarnar, porque não tá tendo muita oportunidade como já se teve antes, né? Então, por isso que até quando um casal, uma pessoa que quer ter filhos, aparece 3, 4, 5 de uma vez, porque tem que aproveitar essa oportunidade que está sendo dada, né? E as pessoas precisam de vir para cá, para cumprir com a sua missão aqui, né? Porque é no plano material que a gente vai resgatar muitas coisas, mas como é esse resgate? É a sensibilidade que a gente tem que voltar a ter, porque nós, quando praticamos algum ato equivocado, a gente está praticando naquele momento que a gente está vivendo, que para nós aquilo é o certo, né? Então, por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele permite que a gente faça o que quiser, porque a opção de fazer o bem ou de fazer o mal é nossa. E quando a gente ainda não acordou, não despertou para o bem, para o amor de Deus, a gente muitas vezes está equivocado, né? E aí você está vivendo a sua vida e tal, e faz algumas coisas, e naquele momento você acha que é o certo. Então ninguém vai agir compulsoriamente só porque está com raiva ou está fazendo a coisa porque é só pura maldade. A maioria, claro que existem casos que são as exceções, né? Mas há muitos que, infelizmente, a gente sabe, tanto no plano material quanto no plano espiritual, que existem ainda os irmãos que estão mais equivocados ainda, que só se comprazem em fazer o mal. Mas, pegando nós, a maioria de nós, a gente sempre age na vida achando que é o certo. Só que, na medida que a gente vai evoluindo e a gente olha para trás, a gente fala, puxa, aquela ação que eu tive naquele momento não foi a certa. Eu me equivoquei. Mas isto não quer dizer que Deus vá nos punir por isto. Porque esse Deus misericordioso nos dá também a condição de entender que aquilo que eu fiz lá atrás, eu fiz no momento que eu estava equivocada, que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então hoje, se o meu conhecimento é maior, eu não vou mais agir da forma como eu agi lá atrás. Por isso, a importância do auto-perdão. Porque quando a gente se auto-perdoa, a gente se libera para ter uma mente mais tranquila, com menos culpa, e aí agir do modo correto. Por isso a importância da nossa vida atual, da nossa vida presente. Porque Deus, esse ser maravilhoso, né, que nos criou, Ele nos dá a essa condição da gente cair, levantar, seguir em frente, porque é isso que vale para a nossa vida, né? E por isso a importância da reencarnação, porque numa vida só a gente não teria condição de evoluir tudo o que precisa. Como fomos criados simples e ignorantes, cada reencarnação é uma estação nova para a gente se renovar, para a gente se melhorar, para a gente crescer e evoluir. E aqui o Espiritismo nos ajuda muito, e se a gente tiver essa boa vontade, né? Por isso que a gente sempre fala a importância do conhecimento, a importância do estudo. Quanto mais estudarmos, mais a gente vai ficar compreendendo todo esse ensinamento e essa lei de Deus, e já vai então compreendendo Deus de uma forma diferente, né? Porque muitas vezes as pessoas que se dizem ateus,
elas se revoltam e se desequilibram por qualquer situação, por qualquer coisa que aconteça com ela. Elas se frustram totalmente diante de uma situação de revés na vida. E o crente em Deus já não. Fala muitas vezes, Deus, eu devo estar passando por essa situação, nós na coletividade estamos passando por essa situação por algum motivo, se a gente não compreender o porquê, bem o porquê. Porque na nossa vida, nas situações que a gente vive, nem que seja a nível mais inconsciente, a gente sabe, né? As pessoas que passam por determinadas situações difíceis, quando elas estão dormindo, o espírito dela tem conhecimento daquela situação que ela está vivendo. E conforme o seu cabedal já de conhecimento e de paciência, de tolerância, ela vai ser mais resignada diante dessas situações, ok? Então, para terminarmos aqui, depois eu já falei, né, sobre as provas da existência de Deus. Depois ele fala sobre os atributos da divindade, que atributos quer dizer, onde que eu coloquei? Aqui. Atributos quer dizer a forma da concepção de Deus. E onde que eu escrevi? Então, é como que Deus, como esse Deus seria. Então, eles respondem que nessa medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo quem é esse Deus e como ele é. Porque quanto mais simples, sem conhecimento formos, mais a gente não tem o conhecimento, a compreensão do que é Deus. E depois desse subtítulo vem sobre o panteísmo. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências reunidas. E aí a resposta, se o for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outro. Deus existe, não o podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas, tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Ou seja, aqui ele está falando da nossa reforma íntima. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Então, o panteísmo, ele vem do grego, que quer dizer pan, tudo, e theos, Deus. É uma doutrina filosófica que defende que tudo é Deus, considerando a natureza e o universo divinos. E, na verdade, nós sabemos, então, que Deus é o Pai Criador, a fonte criadora, e o universo, a natureza e nós, né, almas, espíritos eternos, somos criações de Deus, né? E nós, como criações de Deus, vamos então fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. E Jesus falou, vós sois deuses, porque na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo cada vez mais, vamos entendendo as leis da natureza e vamos tendo condições de modificar muitas coisas, ajudar, curar mesmo as pessoas.
como Jesus fez, né? E que foram ditos como milagres, né? Os milagres que Jesus fez. Mas, na verdade, o que é milagre? A palavra milagre quer dizer, é uma ocorrência que acontece rapidamente. Ou seja, hoje, se nós temos uma doença, a gente vai ao médico e ela vai ser curada aos poucos, não é assim de repente, né? Há doenças que nem, na verdade, acaba nem sendo curada, né? A gente tem que conviver com elas. Agora, Jesus fazia isso de curar cegos, paralíticos, porque ele sabia manipular o fluido universal. Esse fluido foi criado por Deus, que está em todo o universo, está no nosso meio e está dentro de nós. E na medida que nós vamos aprendendo, conhecendo as coisas de Deus e todos os seus ditos segredos, nós vamos sabendo como lidar com esse fluido, como Jesus sabia. E é claro que isso não é dado a um leigo, porque se a gente tivesse um poder desse na mão, ia ser perigoso. A gente não ia usar para o bem. Ia com certeza usá-lo, manipulá-lo para a satisfação do nosso egoísmo ainda, né? Então, por isso que é importante a gente crer nesse Deus Todo-Poderoso, no seu amor por nós e acreditar também que estamos nessa escada evolutiva, que tudo nos é dado de acordo com as nossas possibilidades. Então, quando nós estivermos já bem melhores, com maior conhecimento e de amor também, porque nós podemos desenvolver em duas vertentes, a da inteligência e a do amor, do sentimento, da moral. Então, na hora que nós chegarmos com os dois no mesmo nível, aí nós vamos ter essa condição de transformar as coisas, de curar uma outra pessoa, porque nós já estamos com o amor de ajudar o próximo e de saber manipular os fluidos para ajudar esse próximo. Hoje ainda não temos essa condição por causa do nosso patamar evolutivo, mas nós já podemos crer que nós espíritas, que nós temos Deus do nosso lado, Jesus que nos ensina com todas as orientações, e temos os mensageiros de Jesus para estar aqui conosco e que nos ajuda. Então, nós espíritas e médiuns que estão nas casas espíritas, os próprios passistas, sempre estão acompanhados dos espíritos de luz que vão auxiliar aos irmãos que têm necessidade de algum tipo de auxílio. E esses mensageiros de Jesus estão do nosso lado nos auxiliando, tanto aqui dentro da casa espírita, como na nossa vida lá fora, né? Então, muitas vezes a gente está ligado aqui, vamos falar aqui do Lar Cristão Maria de Nazaré, e a gente está com uma dificuldade, e a gente pensa, na hora nós abrimos um imã para atrair os nossos amigos espirituais aqui responsáveis pela casa. E muitas vezes recebemos uma orientação para fazer o certo, porque eles estão nos inspirando. Porque eles já nos disseram, todos os mentores aqui da casa já nos disseram que uma vez que a gente está aqui com eles, eles não esquecem da gente, eles sempre nos visitam em nossas casas. Então a gente sempre tem a presença deles para nós, e se precisamos de alguma coisa, é só abrir o canal, né? Porque em tudo é assim. Quando a gente quer ver ou escutar uma música no rádio, em uma determinada rádio, a gente não liga lá naquela faixa, né? Então, na televisão, a gente não quer um canal, a gente coloca lá naquele canal. A mesma coisa é com a gente. A gente estabelece essa conexão através do quê? Do nosso pensamento. É o pensamento que vai abrir, a nossa mente vai se abrir para que a gente possa, então, se conectar com essa espiritualidade maior. E quem dera que nós fizéssemos isso o tempo todo, né? Todos os dias de nossas vidas.
porque muitas vezes a gente crê, por isso que eu falei no começo, será que a gente crê o tempo todo em Deus, né? Porque às vezes a gente esquece dele nos momentos de dificuldades, e é o momento que a gente teria que estar mais ligado a ele, porque esse Deus está em toda parte, ele está no universo, está no nosso meio, está dentro de nós, porque ele nos criou com uma centelha divina, e é essa centelha que vai se desenvolvendo na medida que formos evoluindo. E ela vai se desenvolvendo em todos os pontos, e a gente vai então tendo discernimento para viver a vida melhor. Então muita coisa depende só de nós, né? Porque na medida que a gente for abrindo o nosso lado positivo para se conectar com Deus, que é só amor, nós vamos melhorando de vida, de tudo, em todos os aspectos da vida da gente, né? Porque às vezes a gente vem com uma coisa, eu vim aqui para sofrer, eu mereço sofrer. Na verdade, o sofrimento vai estar na nossa vida, todo mundo, por mais que seja rico, pobre, não importa a classe social, não importa a raça, todo mundo tem os seus momentos de sofrimento, mas também tem os seus momentos de alegria, né? Então não é isso que vai definir a nossa conexão com Deus, mas é o nosso pensamento. Se mantermos sempre a fé, sempre o otimismo, por mais difícil que estejam as coisas, a gente sempre fala, Deus, vai passar, me ajuda a entender o porquê do sofrimento que eu estou passando neste momento. Nós vamos estar abrindo esse canal para a conexão total com o nosso Deus, com o nosso Pai, a nossa fonte criadora, seja como for a concepção desse Deus que nós temos em nós. Mas, mantendo essa conexão, a nossa vida vai fluir naturalmente. E qual seria, só para terminar, o oposto do contato com Deus? É a preocupação, né? Porque às vezes a gente vive preocupado com tudo, não é? É com dinheiro, é com saúde, é com filho, é com tudo, com emprego. Então a gente tem o costume ainda de viver preocupado. Eu falo pré, seria preocupado, mas eu falo pré porque a gente está enchendo a nossa mente de coisas fantasiosas, porque nós estamos preocupados porque a gente ainda está pensando no lado pessimista, porque se a gente fala, poxa, ai meu Deus, como será meu emprego, como que tá meu filho, sai de casa, a mãe, né, que tem filho adolescente, jovem, que sai de casa para balada, aí já fica lá, nem dorme, porque, enquanto o filho não chega, aquela preocupação, será que vai vir bem, que não sei o quê. Eu já aprendi isso, coloca nas mãos de Deus. Deus, tome conta, ele está lá ou ela está lá, com certeza o Senhor está junto, né? E vai intuir também para que faça o melhor. Então não adianta a gente ficar preocupado, porque a gente está preocupado, estamos até atraindo o negativo, né? Então muitas vezes pode até acontecer alguma coisa ruim, porque no fundo a gente está querendo aquilo, por mais que a gente fale, não, eu sou pai, sou mãe, eu me preocupo porque eu não quero que aconteça. Mas lá no nosso fundinho, parece que é o negativo que nos satisfaz. Por isso a importância da gente crer em Deus e crer que tudo está certo como está. E aí a gente deixa de preocupar-se com as coisas, porque tudo vai acontecer conforme o que tiver de acontecer, né? Não somos fatalistas, mas também sabemos que há uma lei que rege toda a nossa vida e que quando a gente vem para cá, a gente vem com um script, em algumas coisas a gente vai ter que passar para o nosso bem, nada é negativo, como a gente, né, aprendeu muitas vezes lá atrás, e a importância então de estar sempre pensando no positivo, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos pensar, vai passar. Tudo isto é um aprendizado para a nossa alma. Vamos só perguntar para Deus, o que eu preciso aprender com esta situação que nós estamos vivendo?
e nós vamos obter a resposta com certeza, tá bom? Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare hoje e sempre, e que nos dê sempre esta força, essa coragem e essa crença no positivo, de que tudo está certo e que nossa vida vai ser cada dia melhor e mais feliz. Um beijo no coração de todos vocês. Vamos então, neste momento, elevar mais ainda o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos nos conectarmos cada vez mais com esta energia que desce dos céus para nós, que possamos estar com a nossa mente positiva, alegre, feliz, grata, para que o nosso Deus penetre em nós cada vez mais forte, com toda a sua potência, para potencializar a nossa vida, nos dando sempre paz, serenidade, alegria, amor. Vamos respirando profundamente, relaxando o nosso corpo, nos preparando para depois receber o passe, mas sabendo que aqui já estamos recebendo toda a energia necessária para as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias e também reforçando a nossa fé, a nossa coragem, o nosso ânimo e disposição para vivermos a nossa vida da melhor forma possível, não desanimando e sempre tendo a possibilidade de animar um irmão nosso que estiver ao nosso lado, que possamos ser um instrumento de Deus todos os dias de nossas vidas, nos auxiliando mutuamente e sempre sendo gratos. Jesus de amor e bondade, colhe, Senhor, as nossas boas vibrações e, junto com as suas, leve para todos os recantos do nosso planeta, onde quer que haja um irmão nosso em sofrimento, que a tua luz, a tua paz, o teu amor possa penetrar nesse irmão e possa lhe dar força, coragem e desejo de seguir em frente para vencer as dificuldades e ter êxito na sua vida presente. Para todos os nossos irmãos já desencarnados, que possam ser iluminados no plano onde estão, aqueles irmãos que ainda estão envoltos por todas as coisas terrenas, que eles possam perceber que há algo maior, muito mais feliz, muito mais iluminado, para onde podem se dirigir, que possam perder o interesse, Senhor, nas coisas materiais, nas coisas terrenas. Agradecemos, Senhor, do fundo do nosso coração, por tudo que o Senhor sempre nos tem dado. Agradecemos aos nossos amigos espirituais aqui presentes conosco, que o Senhor Deus lhes dê cada vez mais iluminação para eles seguirem a sua caminhada cada vez mais felizes. Obrigada, Deus, obrigada, Pai Criador, obrigada, Jesus, Mãe Maria Santíssima, que nos atende, nos acolhe nos momentos de aflição, nos momentos que temos a pedir a vós por nossos filhos, nossos amigos. Que Jesus possa estar conosco todos os dias de nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.